Olá, vamos seguir com a nossa avaliação sobre os checklists que já caíram na prova prática do Revalida. Dessa vez vamos começar a avaliação do checklist de 2014. O primeiro que vamos avaliar é um da área de clínica médica. Vamos falar sobre a estação de lombalgia. Pouca gente dá valor a ela, né? Nenhuma doença específica e acaba nunca entrando nos nossos temas de estudo, no nosso cronograma. Mas é importantíssima. Lombalgia é um tema super frequente na nossa prática médica, está tranquilamente no nosso top 5 de atendimentos na clínica médica. Já já você vai ter o seu CRM e vai atender todos os dias caso de lombalgia. E isso já caiu também no Revalida, tá bom? Essa é aquele tipo de estação que você fica sempre pensando que é uma pegadinha, que não é só isso, começa a perguntar muitas coisas, mas na verdade era só uma lombalgia mesmo e é nisso que você precisa focar. Então vamos dar uma olhada no checklist. O primeiro item já começa com: identifica-se e indaga o nome do paciente. Então isso aí sempre, o tempo todo, a gente sempre fala. Você tem que se apresentar como médico, perguntar o nome, idade e profissão do paciente. E já pergunta em bloco, assim, nesse início, mesmo que as informações sejam depois no checklist, como você vai ver aqui. O segundo item: trata o paciente com respeito, deixando-o falar sem interrupções, utilizando linguagem acessível. Sempre, né? Nunca interrompa o paciente, o ator, até porque a fala dele é muito curta, muito pouca coisa. Então ouve bastante o que tem para falar, presta atenção nas reações, a forma como fala e não interrompe nunca. Próximo item: investiga adequadamente o tempo e modo de aparecimento da dor. Então é primordial e isso vai estar em todo checklist que tiver dor. São as características: tempo, forma de aparecimento, duração, intensidade, local, irradiação, associação com atividades ou outros sintomas associados. Isso sempre vai ter em qualquer estação que tenha dor. Então, sempre pegue essas características. No caso aqui, não tem um mínimo de itens que você tem que falar. Alguns checklists vêm no mínimo 2, no mínimo 3. Então, sempre fale todos esses que eu comentei aqui, porque assim você acerta tudo o que cair lá. Tá bom? E aqui já vai na dor uma dica muito boa sobre lombalgia. Sempre que for uma lombalgia com menos de 4 semanas de duração, você não vai pedir exames complementares. E isso é protocolo. Lombalgia normal, mecânica, até 4 semanas você não precisa pedir exame. E isso vai ter no checklist, te cobrando por não ter pedido exame. Então o tempo da dor é importantíssimo para o seu segmento na estação, tá bom? E a anamnese vai estar direcionada para o diagnóstico diferencial entre algo grave e algo mecânico, tá bom? Aqui você vai continuar pesquisando. Próximo item: indaga a profissão do paciente. Como eu te disse anteriormente no início, você já teria perguntado, porque lombalgia é muito esse aspecto mecânico, né? Então vai ter sim essa relação com a profissão, com a atividade física. E o próximo item é: investiga a prática de exercícios físicos, sempre. Depois disso, investiga fatores desencadenantes da dor. Então você já teria perguntado, como eu te falei, para perguntar em bloco, né? A associação desses sintomas com alguma atividade. Próximo item: investiga a irradiação da dor, em especial para membros inferiores. Isso aqui você já teria perguntado nesse bloco inicial que eu te falei, mas por que é importante essa irradiação para membros inferiores? Que pode ser um aspecto de gravidade dessa lombalgia. Então, se for uma lombalgia entre 4 e 6 semanas, maior do que 4 semanas, você vai pensar em algo mais grave. Aí você vai perguntar uma radiação. Se tiver esse tempo e mais uma radiação para membros inferiores, você vai precisar pedir algum exame laboratorial, às vezes uma ressonância, às vezes uma tomografia, ou inicialmente até um raio-x primeiro para começar a ver, tá bom? Próximo item: investiga a ocorrência de episódios anteriores semelhantes e de outra patologia. Então, sempre na anamnese, pergunta: é a primeira vez que aconteceu? Já aconteceu isso antes? E pergunta se tem alguma doença, descreve bem, né? Próximo item: investiga o uso de medicamentos. Melhora ou não da dor. Então, se você já vai ter perguntado antes, né? Melhora, piora com alguma coisa, tomou algum remédio? O basicão mesmo que a gente faz. No Revalida, o mais comum são as lombalgias mecânicas mesmo, né? Que é o que atendemos no nosso dia a dia. Mas, claro, essa parte de anamnese é importante mencionar que nós temos alguns itens, né? Que são chamados de red flags na lombalgia, que são os sinais e sintomas de gravidade, são sinais de alarme na lombalgia. Então, como é que você vai descobrir isso e vai investigar? Primeiro,
você vai perguntar sobre associação com perda de peso, né? Essa dor com perda de peso é importantíssimo. Você vai ligar o alerta. Febre, lombalgia, né? Como eu disse, por mais de 4 a 6 semanas. Dor noturna muito grande, né? Pior à noite. Uso prolongado de corticoides, que pode ser um agravante nesse caso. Parestesias, né, muito grandes, rigidez matinal, a rigidez matinal, principalmente na região cervical, né, quando está irradiado para a coluna, é importante. Perda motora entre os membros, perda de sensibilidade, entre outros. Então, esses sinais você precisa perguntar. Tudo aqui que você lembrar, pergunta. Nesse checklist não tinha, mas quando for lombalgia, sempre pergunta esses sinais da red flags, lembra disso, porque esses sinais de gravidade podem estar no checklist também, tá bom? E também nós temos o que a gente chama de yellow flags, né? Que é moderado, né? Essa bandeira amarela, red flags, bandeira vermelha. Então, essas yellow flags, o que são? Eles são sintomas mais da parte emocional. Então, você vai perguntar por sintomas de ansiedade, junto com essa dor, depressão, dependência de drogas, um abuso de drogas ou de medicamentos, redução das atividades por causa da dor, essas alterações emocionais. E é muito importante você buscar os outros locais do corpo que estão doendo quando aparecer yellow flags, né? Porque a gente sempre pensa em fibromialgia. Fibromialgia também é uma doença legal. Ela já caiu em prova discursiva na UFMT, então é algo assim que está no radar. Tudo que já caiu em prova discursiva de revalida, de UFMT, a gente pensa também em jogar para a prova prática. Então, fibromialgia, lombalgia estão ligados, sempre dá uma olhadinha, tá bom? Já no exame físico, aqui, a gente vai fazer uma avaliação da postura do paciente, sempre. Uma inspeção do local, a gente vai avaliar um desalinhamento dos processos espinhosos, contraturas musculares, alterações na curvatura, né, de escoliose, cifose, lordose. Então vai pedir para o paciente baixar, levantar. Vai fazer uma palpação espinhal, uma palpação da musculatura paravertebral, sempre. Então você vai fazer essa avaliação local e também vai fazer uma avaliação neurológica básica, né, de sensibilidade, força de membros inferiores. Pode até fazer um teste LASEG, né, para ver uma compressão radicular. Não é tão comum, né, esse tipo de lombalgia. Principalmente você pode citar um teste LASEG para ver a compressão radicular quando for uma lombalgia irradiada para membro inferior, tá bom? Mas dificilmente o revalida chega a tanto. A prova gosta mesmo da lombalgia inespecífica, essa mecânica, uma dor musculoesquelética mesmo, que é aí 90% dos casos, tá bom? Então, como eu já comentei do exame físico, vamos dar uma olhadinha nessa parte do checklist. Então o item fala: informa o paciente a necessidade de realização do exame físico e solicita a ele que tire a camisa, então sempre pede para tirar a camisa, né? Próximo item: realiza a inspeção e palpação das apófises espinhosas e da musculatura paravertebral. Então seria isso, né? Essa musculatura paravertebral que envolve mesmo assim as vértebras. Você vai olhar e aí, claro, né, esse paciente não vai ter uma contratura muscular no local ou um desalinhamento vertebral. Você vai ter o exame físico na mão, o examinador vai te entregar. Próximo: realiza punho-percussão lombar. Isso aqui é até discutível, né? Mas tá, para como é dor lombar, para você ter um diagnóstico diferencial com calculose renal, alguma alteração renal. Esse aqui é a punho-percussão de Giordano. Vai vir negativa. E próximo item no exame físico: pesquisa os movimentos da coluna, pelo menos flexão e extensão. Tá vendo que aqui veio bem simples, né? Eu te expliquei vários detalhes a mais do que esse checklist, mas a minha intenção é essa, que você abra a mente, que o checklist nunca vai se repetir dessa forma, tá bom? Então, o exame físico era isso, bem simples. E valia um ponto, só você pedir o paciente para baixar e estender, tá bom? Flexão e extensão. Em questão do diagnóstico, o item: expressa-se com clareza e segurança, esclarecendo ao paciente que se trata de uma lombalgia mecânica, provavelmente desencadeada por uma contratura ou distensão da musculatura em volta da coluna. Isso aqui provavelmente veio, né, no exame físico, essa contratura, e você falou que é algo mecânico. E explica que não é necessário a realização dos exames laboratoriais. Então, como eu comentei anteriormente, não é necessário, né? Então, aqui você tem que falar, esse item vai estar aqui. Próximo: prescreve o uso de miorrelaxante associado ou não a anti-inflamatório não hormonal. Então, é o tratamento básico mesmo, que você vai usar ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, junto com um miorrelaxante, qualquer um, ciclobenzaprina, qualquer relaxante muscular. Salienta a importância da postura e recomenda a prática de atividades físicas ou fisioterápicas sob supervisão. Então, sempre interessante você, nesse caso, encaminhar para a fisioterapia e orientar que precisa fazer um fortalecimento da musculatura lombar, fortalecimento da musculatura do abdômen, tá bom? Atividade física.
Próximo item, explica ao paciente que o quadro não justifica a concessão de atestado médico para afastamento do trabalho e fornece declaração de comparecimento à consulta médica. Muito importante, após esse tratamento básico, né? Lembrando que a lombalgia não tem recomendação de repouso. Então, por isso o checklist sempre vai ter que você não vai afastar ninguém do trabalho por isso. E o tratamento é o básico, você vai reavaliar depois de 2 semanas. Então, não tem por que você dar atestado. E o paciente vai pedir atestado. Tá bom? Então, assim, você viu que até no tratamento inclui fisioterapia e atividade física. Então, não tem indicação de repouso, é justamente só essa declaração de comparecimento médico, tá bom? E aí, o último item, confere o entendimento pelo paciente, perguntando se ele ainda tem alguma dúvida. Então, entendeu? Tudo bem? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Pronto. Encerrou sua estação, tá bom? Então, estação tranquila, é um passo a passo mesmo, básico, a gente faz de apresentação, anamnese específica e direcionada, exame físico, tratamento e orientações, bem basicão. Beleza? Então, até a próxima!